Milionário ficou furioso com sua empregada negra e a demitiu. No dia seguinte, a verdade veio à tona. Ele gritou com ela na frente de todos e a colocou para fora. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Em questão de minutos, a mulher que há mais de uma década cuidava daquela casa com dedicação e silêncio saiu pela porta da frente com a cabeça erguida, deixando um rastro de indignação nos olhos dos outros funcionários. O milionário estava furioso, alegando que ela havia cometido uma falta grave. Só que ele não sabia que, no dia seguinte, algo viria à tona. Algo que não só colocaria tudo em dúvida, como também mexeria com as estruturas da família, da cidade e dele próprio. Antes de continuar, curta este vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma parte dessa história emocionante baseada em fatos da vida real, com personagens que vão te surpreender do começo ao fim. Porque quando a verdade apareceu, não houve mais volta. E o homem que achava que tinha tudo sob controle teve que encarar o que mais temia, ele mesmo. A tarde de domingo no interior de Minas Gerais carregava aquele calor denso e o cheiro forte de café coado na hora. O céu estava limpo, de um azul que só se via por ali, e a sombra da jabuticabeira se estendia sobre o chão de pedra da varanda da casa grande. Um silêncio tenso pairava sobre a propriedade, como se algo estivesse prestes a romper uma ordem antiga. Na cozinha, Dona Almerinda, com seu avental florido e a postura ereta de quem já tinha cruzado muitos caminhos duros, mexia a panela com feijão em fogo brando. Não era de falar muito, mas seus olhos sabiam contar histórias. Era a primeira a acordar e a última a dormir. E apesar do silêncio, ou talvez por causa dele, conquistar o respeito de todos, menos de um. O doutor Otávio, dono de tudo que o sol alcançava por ali, desceu as escadas com os passos apressados. Alto, cabelos grisalhos bem penteados e um terno claro, mesmo no calor que pedia algo mais leve. Seu rosto, sempre sério, hoje trazia algo diferente, fúria contida. No salão, a família já se reunia para o almoço de domingo. A esposa, Dona Teresa, organizava os lugares à mesa, auxiliada pela nova moça da limpeza, jovem e ainda insegura com a rotina. A neta do casal, Clara, de 17 anos, lia um livro apoiada no batente da porta, alheia ao ambiente, ou tentando estar. A explosão veio repentina, como um trovão no meio da seca. "Onde está minha correntinha de ouro?" bradou Otávio, encarando cada rosto com olhos faiscantes. Houve um silêncio pesado. Clara ergueu o olhar. Dona Teresa tentou intervir. "Talvez você tenha deixado no quarto. Revirei tudo." "E não está." cortou ele, a voz afiada. "E só uma pessoa teve acesso ao meu closet essa semana." A acusação estava lançada. Todos sabiam a quem ele se referia. E antes que qualquer palavra pudesse contestar, ele se virou em direção à cozinha. Almerinda se adiantou até a sala, limpando as mãos no avental com calma. "O senhor está querendo dizer o quê, doutor Otávio?" "Não estou querendo, eu estou dizendo, você mexeu nas minhas coisas. Só pode ter sido você. Eu nunca toquei em nada que não fosse meu nessa casa." A voz dela era firme, mas sem elevar o tom. "Nem quando ninguém me via." Otávio avançou um passo. "Está demitida. Agora. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora." O silêncio virou susto. Teresa murmurou algo, mas Otávio já tinha virado de costas. Clara largou o livro no chão. O som ecoou seco. Almerinda não disse mais nada. Com a dignidade que sempre carregou, caminhou até os fundos, pegou sua bolsa de tecido, guardou os pertences mínimos que trouxera naquela manhã. Uma bíblia, um pano de prato bordado por sua irmã, e um retrato amarelado da mãe, que guardava entre as páginas da Bíblia. Ao cruzar novamente a sala, olhou para Clara. As duas trocaram um olhar longo. A neta quis dizer algo, mas não conseguiu. Estava paralisada entre a obediência ao avô e o incômodo surdo que crescia em seu peito. A porta se fechou com um ruído pesado. O som de algo que se partia, embora ninguém tivesse coragem de dizer o quê. Nos dias seguintes, a rotina da casa se embaralhou. A nova moça não sabia temperar o arroz como Almerinda, queimou o bolo de fubá 2 vezes e derrubou uma taça de cristal. Teresa, discreta como sempre, não dizia nada, mas andava inquieta. O próprio Otávio parecia menos seguro,
como se a ordem da casa escapasse lentamente por entre seus dedos. Clara, por sua vez, não conseguia dormir. A lembrança da cena se repetia como um filme arranhado. E foi numa dessas noites insones que, ao buscar um livro na antiga estante do sótão, esbarrou em algo caído atrás de uma pilha de enciclopédias. Um caderno velho, com a capa de couro gasta. Curiosa, folheou. Letras caprichadas, relatos do dia a dia, receitas, orações, memórias da infância. Era um diário. De Almerinda. Ali, entre páginas escritas com esmero, Clara encontrou o registro de uma mulher que não era invisível. Uma mulher que sonhava em ter uma pequena escola para meninas negras na vila onde morava. Uma mulher que, mesmo magoada, continuava orando por aquela família. Clara desceu as escadas correndo. O coração acelerado, não de medo, mas de vergonha. Ao chegar ao quarto dos avós, encontrou a porta entreaberta. O avô dormia. A avó estava acordada, sentada na poltrona com um chale sobre os ombros. Vovó, disse Clara, trêmula. A correntinha. Foi a senhora que mandou consertar, não foi? Teresa fitou a neta por alguns segundos, depois assentiu, quase imperceptivelmente. Eu tinha esquecido completamente. O choque caiu como gelo nas costas de Clara. Tudo aquilo, por um esquecimento. Precisamos contar para ele. Clara murmurou. Não vai adiantar. Ele não vai admitir o erro. A avó falou baixo, como quem já sabia do peso das décadas de silêncio. Mas talvez, se for você. Na manhã seguinte, Clara colocou o diário sobre a mesa do café, com um bilhete por cima. Otávio, ao descer, encontrou o caderno, leu as primeiras páginas. Ficou paralisado. O café esfriou. Ele subiu novamente, calado, entrou no quarto e trancou-se. Naquela noite, ninguém ouviu sua voz. Mas o som de um homem que chorava, tentando abafar os soluços com o travesseiro, atravessou paredes. A manhã seguinte nasceu nublada, com o céu de um cinza opaco que abafava até o canto dos passarinhos. Os galhos das árvores quase não se moviam. Era como se o tempo segurasse a respiração. Clara caminhava lentamente pela varanda da casa grande, o diário de Almerinda em mãos, agora envolto por uma fita azul que ela mesma havia colocado. O silêncio do avô após a descoberta da correntinha esquecida tinha deixado a casa suspensa, como se todos esperassem por uma explosão, ou por um pedido de desculpas que nunca vinha. Dona Teresa mantinha a rotina, mas os gestos dela estavam mais lentos. Era como se ela carregasse um peso invisível nos ombros, e talvez carregasse mesmo. Sentia a culpa rondar a casa, como uma brisa fria que passava por debaixo da porta, se instalando entre os cômodos. Otávio permaneceu recluso em seu escritório. Quando finalmente apareceu no almoço, não mencionou nada. Não agradeceu, não pediu desculpas, não olhou nos olhos de ninguém. Apenas pegou o garfo e mexeu no prato, sem apetite. A ausência de Almerinda era gritante nos mínimos detalhes: o molho do frango, o ponto do arroz, até o cuidado com as flores na jarra do centro da mesa. Clara, indignada e impaciente, o observava em silêncio. Naquela noite, resolveu agir. No dia seguinte, pegou sua bicicleta antiga e seguiu pela estrada de terra vermelha que levava até a vila. As nuvens pesavam no céu, e a poeira subia a cada pedalada. Chegou à casa de Almerinda por volta das 9 da manhã. A casa simples, com as janelas pintadas de azul claro e vasos com ervas nas beiradas, parecia acolhedora. O cheiro de café e bolo de milho escapava pela fresta da porta. Almerinda, surpresa, abriu a porta com um avental diferente do que usava na mansão. Esse era colorido, com bordados de flores. Clara, eu precisava vir. A senhora precisa saber a verdade. Sentaram-se à sombra da mangueira no quintal. Clara contou tudo: o caderno, a correntinha, o silêncio do avô. Falou também sobre o impacto das palavras de Almerinda escritas no diário, sobre o desejo da escola, sobre a dor que ela sentiu ao vê-la sair daquela casa injustamente. Almerinda ouviu tudo em silêncio. Apenas o tilintar da colher na xícara pontuava a conversa. Ao final, suspirou fundo. Menina, isso não me surpreende. A verdade quase nunca vem de quem a cometeu. Mas vem.
E isso já é muito. A senhora vai voltar? Clara perguntou, quase infantilmente. Não. Aquele capítulo eu fechei. Não com mágoa, mas com firmeza. Eu não vou mais servir onde não sou vista. Clara abaixou a cabeça. Eu entendo. Mas talvez, Almerinda completou, encarando a neta do patrão com olhos doces, a gente possa escrever um novo capítulo. De outro jeito. Em outro lugar. Foi aí que Clara falou do projeto. O sonho da escola comunitária. Ela já tinha um plano. Poderia usar parte da mesada que recebia mensalmente, juntar com doações da feira local, conversar com o padre da igreja para usar o salão paroquial nas primeiras aulas. Almerinda sorriu. Não um sorriso de empolgação, mas um sorriso de quem sabia o tamanho da luta. Isso dá trabalho, menina. Muito. E nem todo mundo vai gostar. Seu avô menos ainda. Eu não tô pedindo pra senhora brigar. Tô pedindo pra ensinar. Como sempre ensinou. Nos dias seguintes, Clara se empenhou. Conversou com comerciantes da cidade, organizou uma campanha de arrecadação de materiais escolares, criou cartazes à mão e colou no mercadinho, na farmácia e na feira. Com a ajuda de uma professora aposentada da vizinhança, elaboraram um plano simples para começar com aulas de leitura e escrita 2 vezes por semana. A notícia se espalhou rápido. E, como esperado, nem todos reagiram bem. Alguns moradores da cidade murmuravam: escola para pobre. Na paróquia. Mistura política com religião dá problema. E a crítica mais cortante: essa menina só pode ter perdido o juízo. Envolvida com empregada demitida? Otávio soube do projeto pela boca de um velho conhecido da associação comercial, durante uma reunião formal. Recebeu com descrença, depois com raiva. Chegou em casa à noite com o rosto vermelho de irritação. Clara, que história é essa de projeto com aquela mulher? Na igreja? Clara, sem se intimidar, respondeu: com aquela mulher, não. Com a professora Almerinda. A senhora que o Senhor humilhou. A que orava pela nossa família todos os dias. A que me ensinou a diferença entre servir e se calar. Você vai acabar com a reputação da nossa família. A nossa reputação já foi manchada quando o Senhor expulsou uma mulher inocente sem ouvir uma palavra dela. Foi a primeira vez que Otávio perdeu o chão diante da neta. O controle escorregou pelas mãos dele. Não havia como contornar. O erro estava ali, diante dos olhos, nas ações da própria neta, que não esperou sua permissão para agir com justiça. Nos dias que se seguiram, ele a observava de longe. Percebeu como a filha da lavadeira ajudava a pintar as carteiras doadas. Como um senhor cego da vila ofereceu livros antigos de sua biblioteca pessoal. Como a esposa, Dona Teresa, começou a costurar bolsas de pano para guardar os cadernos das crianças. Otávio, sozinho, andava pelos corredores da casa grande. Tudo estava lá, como sempre: os móveis antigos, o cheiro da cera no chão, os quadros com as fotografias da família. Mas faltava alguma coisa. Numa manhã silenciosa, abriu novamente o diário de Almerinda. Leu a parte em que ela descrevia um dia comum na cozinha, quando Clara era criança e tropeçou no tapete, e ele, Otávio, correu até ela, ergueu no colo e limpou o machucado. Almerinda havia escrito: mesmo quando parece duro, o patrão carrega algo dentro. Só não sabe mostrar. Ou talvez tenha esquecido como. Naquela noite, Otávio saiu pela primeira vez em anos sem motorista, sem terno, sem relógio de ouro. Passou pela vila a pé, sozinho, sentindo a poeira subir nos sapatos caros. Quando chegou à porta da pequena escola improvisada no salão da igreja, parou. Viu Almerinda ensinando 4 crianças a escreverem o próprio nome. Viu Clara limpando a lousa, sorrindo. Não entrou. Não falou. Mas ficou ali por longos minutos, até que um dos meninos gritou do lado de dentro: moço, o senhor é o vô da Clara? Otávio não soube o que responder. Apenas acenou com a cabeça. A criança sorriu e voltou correndo para dentro, satisfeito com a resposta. Ao voltar para casa, sentou-se no antigo escritório e, pela primeira vez, escreveu uma carta. Era curta, simples, de próprio punho. Pediu desculpas.
Agradeceu e ofereceu ajuda. No dia seguinte, deixou o envelope na caixa da escola. Sem nome, sem assinatura. Mas o papel carregava algo que há muito não se via naquela casa: humildade. E isso, por ora, bastava. A carta não tinha assinatura, mas Almerinda reconheceu a caligrafia assim que abriu o envelope. Era firme, meticulosa, com cada letra desenhada como se temesse errar. A mesma caligrafia que vira em listas de contas, documentos de terras e bilhetes formais deixados sobre a mesa da cozinha. Ela leu em silêncio, sentada em sua cadeira de balanço, com os pés sobre a almofada de retalhos feita por sua irmã. O conteúdo era simples, quase seco, mas ela sentiu o peso que havia por trás das palavras. Fiz errado. Demorei a ver. Agora só posso tentar reparar. Me diga como ajudar. Almerinda suspirou. Reparar. Não era uma palavra que ouvia com frequência, muito menos dos patrões. Mas ali estava. A pergunta, não a resposta. E ela sabia que o gesto não anulava o que aconteceu, mas podia ser uma primeira tábua em uma ponte antes quebrada. No dia seguinte, ao lado da lousa improvisada da escolinha, Almerinda fixou um bilhete de resposta com taxinhas coloridas. Escreveu: ajude com silêncio e ação. A primeira reunião da comunidade será neste sábado. Apareça, não como dono de nada, mas como vizinho. Traga livros, se quiser. E no sábado, para surpresa de muitos, e espanto de alguns, o doutor Otávio apareceu. Sem terno, sem guarda-chuva, sem o andar arrogante de quem estava acostumado a ser servido. Trazia embaixo do braço uma caixa com livros antigos da biblioteca da Casa Grande. Obras de Machado, Drummond, Monteiro Lobato e até um dicionário velho com capa de couro. A vila ficou dividida. Uns cochichavam. Agora quer posar de bom moço? Depois do que fez com a Almerinda? Mas outros observavam com olhos mais atentos. Otávio não falou. Não fez discurso. Apenas sentou-se no último banco, escutou e observou. Viu as crianças falarem o que gostariam de aprender, viu mães tímidas falarem das dificuldades de alfabetização, e viu Almerinda com a postura ereta de sempre, mas com um brilho diferente no olhar. Após a reunião, Clara se aproximou do avô, hesitante. Obrigada por vir. Não vim por agradecimento, respondeu Otávio, a voz mais baixa que o usual. Vim porque cansei de não entender o que acontece de verdade fora dos portões da minha casa. Clara apenas assentiu. Era o bastante por enquanto. A partir daquele dia, ele passou a frequentar as reuniões quinzenais da escolinha. Nunca falava muito, mas ouvia com atenção. Doava materiais, ajudava a reformar um dos banheiros do salão da igreja e começou, discretamente, a conversar com os comerciantes da cidade, incentivando doações sem dizer de onde vinha o pedido. A comunidade, aos poucos, começou a amolecer a desconfiança. Era visível que algo nele estava mudando. Mas a mudança vinha com custo. Na associação comercial da cidade, Otávio passou a ser visto com desconfiança por alguns antigos aliados. Um deles, sócio em um dos negócios da exportação de café, o confrontou abertamente. Você está se misturando demais com esse povo. Vai acabar perdendo respeito. Otávio respondeu com firmeza, mas sem gritar. Respeito não se perde por se misturar com gente. Perde-se quando a gente esquece de ser gente também. A resposta se espalhou. Alguns o apoiaram, outros se afastaram. Um antigo contrato de exportação foi suspenso sob pretexto de reestruturação, mas ele sabia a real motivação. Perdeu financeiramente, mas sentiu um alívio estranho. Como se a nova postura lhe custasse caro, mas lhe devolvesse algo que nem sabia que havia perdido. A escola crescia. O salão paroquial já não dava conta. Foi quando Clara sugeriu usar um galpão abandonado no terreno da família, nos fundos da fazenda. Era usado há anos como depósito de tralhas. Poderia ser reformado, pintado, iluminado. Dona Teresa, até então observadora da transformação do marido e da neta, resolveu agir. Com sua elegância discreta, organizou uma pequena quermesse, como se fazia antigamente. Bolos, doces, artesanato, leilão de objetos antigos da fazenda. Tudo revertido para a reforma do galpão. A festa foi um sucesso.
A praça da cidade se encheu de gente. O coral da igreja cantou, Clara organizou uma peça com as crianças da escolinha e Almerinda, emocionada, foi homenageada com uma apresentação em que as alunas leram trechos do diário dela, aquele mesmo que havia sido esquecido no sótão. Ao ouvir uma das crianças repetir as palavras escritas por ela anos antes, quero ensinar para que outras não se calem como minha mãe se calou, Almerinda chorou em silêncio. Não de dor, mas de reconhecimento. Otávio assistia tudo da sombra de uma árvore. O vento soprava mais fresco, e ele se permitiu sorrir. Pela primeira vez, sentia-se parte de algo que não controlava, mas que o acolhia mesmo assim. Com a arrecadação da quermesse, o galpão foi reformado em 3 semanas. Novas carteiras, pintura nas paredes, ventiladores, uma pequena biblioteca organizada por Clara e Almerinda. O lugar ganhou o nome, Escola do Recomeço, sugestão de uma das crianças. E foi numa manhã de domingo, com céu limpo e cheiro de terra molhada no ar, que o novo espaço foi inaugurado. A cerimônia foi simples. Cadeiras enfileiradas sob uma lona colorida, bolo de fubá servido em pratos de papel, e o som do violão tocado por um senhor da vila. Clara discursou, emocionada, e passou a palavra para Almerinda, que hesitou, mas aceitou. Não estou aqui para lembrar do que sofri. Estou aqui para mostrar que a gente não precisa aceitar o que nos impõem como destino. Eu fui demitida, expulsa, mas minha dignidade, essa não saiu comigo pela porta. Ela ficou, porque ela nasceu aqui. E hoje, ela floresce nessa escola. Porque ninguém educa sozinho, ninguém muda sozinho. E ninguém se reconstrói sem escutar. O público aplaudiu de pé. Até Otávio. Mais tarde, ao final da festa, ele se aproximou dela. Não havia mais orgulho no olhar. Havia apenas verdade. Não sei se posso chamar isso de perdão, disse ele. Mas espero que um dia você me veja com outros olhos. Já vejo, doutor Otávio. Almerinda respondeu, serena. Não como patrão, mas como alguém que finalmente entendeu que servir também é amar. E que amar exige coragem. Otávio respirou fundo. Estava diferente. As mãos trêmulas, o rosto enrugado, mas os olhos mais vivos do que nunca. Aos poucos, o que antes era apenas uma mansão isolada se transformou num lar mais aberto. Alunos começaram a visitar a biblioteca da Casa Grande. Dona Teresa criou um clube de leitura com mulheres da vila. Clara passou a lecionar aulas de reforço voluntariamente. E Otávio, mesmo em silêncio, participava de tudo, carregando caixas, recebendo doações, ouvindo histórias de gente que nunca havia notado. A ponte estava construída. Não era perfeita. Não era rápida. Mas era sólida. E pela primeira vez, em muitos anos, Otávio não sentia saudade do que foi. Sentia orgulho do que estava se tornando. As primeiras aulas no galpão reformado começaram com um sol tímido e uma brisa amena que descia da serra. As carteiras arrumadas em filas tortas, os livros ainda com cheiro de mofo recém-espantado, e os olhos atentos das crianças formavam um quadro que emocionava. Havia um novo ar circulando por aquele espaço, e não era só o vento da manhã, era esperança. Almerinda chegou cedo, como sempre. Usava um vestido simples de algodão azul e sandálias gastas. Trazia nas mãos um caderno grosso e um copo com chá de erva cidreira, seu ritual antes de qualquer início importante. Aos poucos, foram chegando os alunos, crianças, adolescentes e até algumas mulheres mais velhas, com os rostos marcados por anos de trabalho, mas os olhos brilhando com curiosidade. Um dos meninos, de 7 anos, correu até ela e perguntou, Dona Alme, hoje a gente vai aprender a escrever carta? Ela sorriu. Vamos aprender a escrever a vida, meu filho. Carta, bilhete, poesia, tudo faz parte. Naquela manhã, Clara ficou ao lado, ajudando a distribuir lápis e folhas. Era visível o carinho entre elas. Os olhares cúmplices, os gestos suaves. Clara agora era uma ponte entre 2 gerações e 2 mundos, o do poder e o da escuta. Aprendia mais com Almerinda do que aprenderá em qualquer escola tradicional. Otávio, por sua vez, mantinha-se discreto. Costumava passar no galpão no fim do dia, verificar se algo precisava de conserto, organizar ferramentas, consertar uma porta emperrada.
Não se envolvia diretamente com as aulas, mas sua presença constante dizia muito. Aos olhos atentos, ele era agora um apoio silencioso. Mas o progresso da escola começou a atrair não só atenção positiva. Na prefeitura, algumas vozes começaram a se incomodar com o sucesso do projeto. Um vereador local, apoiador de interesses econômicos da região, lançou críticas públicas veladas. Isso é assistencialismo. Escola precisa de gestão, de controle, de coordenação profissional. Não pode virar ponto de encontro de amadores. As críticas vieram acompanhadas de fiscalizações e notificações burocráticas. Alegavam falta de alvará, irregularidade no uso do galpão, ausência de profissionais licenciados. Era o primeiro grande obstáculo real enfrentado pela Escola do Recomeço. Almerinda recebeu os papéis com tranquilidade, mas sabia do que se tratava: medo. A elite local via a educação crítica como ameaça. Sabiam que ensinar a ler também era ensinar a questionar. Otávio soube da situação por Clara. Escutou tudo em silêncio. Depois, entrou em seu escritório e vasculhou os antigos arquivos da fazenda. Encontrou um documento de doação do terreno onde o galpão estava construído, feito por seu avô à comunidade local, décadas atrás, mas nunca formalizado na prefeitura. Decidiu então usar sua influência para regularizar a situação. Foi ao gabinete do prefeito pessoalmente. Lá, reencontrou antigos aliados políticos, que o cumprimentaram com estranheza. Já não sabiam bem onde ele se encaixava. Vim tratar da legalização do terreno usado pela escola. Tenho os documentos originais. Quero doá-lo formalmente, com escritura e tudo. O prefeito, surpreso, tentou contornar. Doutor Otávio, há formas mais discretas de resolver isso. Não quero discrição. Quero justiça. E o que se faz em silêncio, às vezes, tem que ser reparado em voz alta. A ação surtiu efeito. Em menos de uma semana, a escola foi regularizada. A escritura foi lavrada em cartório e entregue oficialmente em uma pequena cerimônia pública, onde Clara fez um discurso emocionado e Almerinda recebeu o título simbólico de diretora comunitária. Mas, como previsto, a exposição trouxe um preço. Otávio recebeu ligações de investidores antigos que encerraram negociações. 2 contratos de fornecimento de insumos foram encerrados. Ele estava, pela primeira vez, isolado financeiramente. Clara ficou preocupada, mas ele a tranquilizou. Já tive tudo. Hoje prefiro ter o que vale. Nesse novo cenário, ele decidiu mudar a gestão das terras da fazenda. Reduziu a produção voltada à exportação e iniciou um projeto de agricultura familiar com foco em produtos orgânicos e comércio justo. Contratou trabalhadores da vila, ofereceu cursos técnicos e colocou Clara à frente da comunicação digital do projeto. O resultado foi surpreendente. Pequenas cooperativas se aproximaram, e o nome da antiga fazenda passou a ser associado à responsabilidade social. A propriedade virou exemplo de reinvenção. A nova fazenda produzia menos, sim, mas com mais significado. Enquanto isso, a escola seguia crescendo. Novas turmas foram abertas. Mulheres aprenderam a escrever bilhetes para os filhos, cartas para familiares distantes e até poemas. Algumas começaram a vender bolos e doces com rótulos escritos à mão por elas mesmas. A vila respirava outro ar, um de pertencimento, de orgulho. E foi num desses dias de aula, após um exercício de escrita livre, que uma senhora chamada Sebastiana leu em voz alta um trecho que escreveu: "Antes eu era muda de mim mesma. Agora eu me escuto." A sala se emocionou. Clara chorou. Almerinda segurou sua mão. E Otávio, que ouvirá escondido da porta, recuou em silêncio. Mas naquele recuo, havia reverência. A escola também gerava subtramas inesperadas. Um dos alunos, menino de 11 anos chamado Tiago, começou a demonstrar talento com desenhos. Almerinda incentivou. Clara mostrou os desenhos para um amigo artista plástico da capital, e logo uma exposição foi organizada na praça da cidade. Tiago passou a dar oficinas para outras crianças e virou referência entre os jovens da vila. O menino, que antes só sabia escrever o próprio nome com esforço, agora assinava telas com orgulho. Outra subtrama envolvia Dona Teresa. Ao se envolver com as mães da vila,
ela descobriu talentos escondidos entre elas: bordadeiras, doceiras, costureiras. Organizou, então, uma feira mensal chamada Feira das Mãos Vivas, onde esses produtos eram vendidos. Era um sucesso. A praça se enchia de gente de toda a região. E cada centavo arrecadado era revertido para melhorias na escola. Mas nem tudo eram flores. O clima entre Otávio e alguns membros da antiga elite local continuava tenso. Alguns o acusavam de ter virado comunista, outros de envergonhar o sobrenome da família. Mas ele já não se abalava. Pela primeira vez na vida, sentia-se livre das amarras que ele mesmo criará. Aos poucos, as rachaduras do silêncio se tornaram espaços por onde a luz entrava. Almerinda passou a ser convidada para palestras em outras comunidades. Sua história inspirava. Ela falava com simplicidade, mas com firmeza. Quando perguntada sobre como conseguiu perdoar, ela sempre respondia: "Eu não perdoo com palavras. Perdoo com ação." Porque perdoar não é esquecer o que nos fizeram, é lembrar sem querer vingança. E construir a partir disso. A escola do recomeço virou símbolo de transformação. Não pela estrutura, mas pelas pessoas que a faziam existir. E num final de tarde, com o céu avermelhado e os últimos raios do sol batendo no portão da escolinha, Almerinda escreveu em seu diário, já quase cheio: "Quando fui embora daquela casa, achei que era o fim de uma história. Hoje entendo que era só o fim de um silêncio. E o começo de uma voz." Palavras, 1145. Aguardando seu comando para continuar com o capítulo 5. Você disse, continue 1100 Word. O chat GPT disse. Título, milionário ficou furioso com sua empregada negra e a demitiu. No dia seguinte, a verdade veio à tona. Capítulo 5. Entre muros e jardins, a transição da antiga casa grande para um espaço mais aberto, física e emocionalmente, não se deu da noite para o dia. Mas com a escola funcionando a pleno vapor, o projeto da fazenda renovado, e os elos fortalecidos com a comunidade, começava a surgir no horizonte algo que há muito não se via ali: florescimento. Otávio passava mais tempo no jardim nos últimos dias. Desde que havia encerrado seus compromissos com exportadores e investidores, descobrira prazeres simples: cuidar das roseiras antigas, renovar o canteiro de lavanda da esposa, e até plantar novas sementes: hibiscos, margaridas, manjericão. Clara notou essa mudança. Às vezes, o observava pela janela da sala, ajoelhado na terra, os dedos manchados e o rosto parcialmente iluminado pelo sol da tarde. Era um homem diferente. Mais leve, menos ágil, mas mais presente. Almerinda, por sua vez, mantinha sua rotina de ferro. Chegava cedo à escola, conferia as tarefas, preparava os conteúdos, orientava os voluntários. O reconhecimento vinha de várias partes da região: convites, menções em rádios locais, até uma matéria de jornal destacando a escola como modelo de reconstrução comunitária. Mas ela continuava a mesma. Não aceitava elogios vazios, nem distrações. Sabia que aquele lugar ainda tinha muito a crescer, e preferia o caminho silencioso da consistência. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha: fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Certa tarde, uma senhora da vila, Dona Zuleika, procurou Almerinda com uma carta nas mãos. Era um convite formal da Secretaria de Educação da capital para que ela integrasse um projeto piloto de alfabetização de adultos em áreas rurais. A proposta envolvia viagens quinzenais, formação de professores e, principalmente, influência direta na formulação de políticas públicas. Clara ficou eufórica com a notícia. Isso é maravilhoso, Dona Alme. O reconhecimento chegou. Mas Almerinda, serena, respondeu: não vou aceitar. Como assim? Clara ficou confusa. Meu lugar é aqui. A raiz que cresce no asfalto é bonita, mas é no chão da terra batida que ela cria floresta. Clara não insistiu. Entendeu. Mas viu ali uma nova nuance de Almerinda: a sabedoria de escolher onde lutar, sem se perder na vaidade das conquistas. Enquanto isso, a comunidade propunha novas ideias: uma biblioteca pública, cursos de artesanato, rodas de leitura com os mais velhos, oficinas para jovens. A escola começava a transbordar seus próprios muros. E,
Como era de se esperar, novas tensões vinham com esse crescimento. A prefeitura propôs uma parceria formal com a escola, com promessas de verba, estrutura e cargos fixos. Clara se animou inicialmente, mas Almerinda levantou a sobrancelha. Com dinheiro vem comando. E com comando, vem silêncio forçado. Otávio ouviu a proposta com atenção e decidiu intervir. Conversou diretamente com o prefeito. A escola funciona porque não tem dono. Ela é da comunidade. Se quiser ajudar, doe materiais, mão de obra, mas não tente transformar em projeto político. Eles não precisam de um padrinho. Precisam de respeito. O prefeito cedeu. Em parte por diplomacia, em parte porque agora sabia que Otávio já não era mais manipulável. Era, de certa forma, espelho público de uma transição que muitos preferiam ignorar. Nesse mesmo período, um novo desafio pessoal surgia para Clara. Ela foi aprovada em um processo seletivo para um intercâmbio educacional em Portugal, com duração de 6 meses. O programa era voltado a jovens líderes comunitários e oferecia bolsa integral. A notícia chegou em um envelope branco, com o brasão da universidade no cabeçalho e sua inscrição entre os nomes selecionados. Ela correu até a escola para contar a novidade. Almerinda sorriu, mas seus olhos entregaram uma pontinha de saudade antecipada. Você precisa ir, menina. Precisa abrir ainda mais seus olhos. Mas volte. Sempre volto, Dona Alme. Aqui é raiz, lembra? Otávio, ao saber da notícia, ficou dividido. Orgulho e medo se misturavam, mas fez questão de organizar uma pequena cerimônia de despedida na fazenda. Reuniu os alunos, os moradores da vila, antigos empregados e os novos parceiros do projeto agrícola. Foi uma tarde cheia de música, emoção e comida simples, como antigamente, bolo de fubá, café coado, pamonha. Durante o evento, Clara fez um discurso. Se hoje estou partindo, é porque vocês me ensinaram o caminho. E mais que isso, me ensinaram a nunca andar sozinha. Obrigada por me mostrarem o valor da escuta, da persistência e do recomeço. Almerinda não falou naquele dia. Apenas a abraçou demoradamente, como uma voz silenciosa que, em vez de benzer, abençoava com o coração inteiro. Com Clara fora por um tempo, a escola passou por ajustes. Novos voluntários assumiram funções. Dona Teresa passou a dar aulas de história local, contando as origens da vila, a chegada das famílias migrantes, as festas populares. Era um sucesso. Seu jeito doce, suas lembranças detalhadas, encantavam os alunos, muitos dos quais nunca tinham ouvido suas próprias histórias narradas com tanto cuidado. No segundo mês da ausência de Clara, chegou uma carta vinda de Portugal. Almerinda abriu, emocionada. A letra da menina era firme, empolgada, mas saudosa. Dizia: Dona Alme, aqui tudo é bonito, mas nada tem o cheiro do nosso café. Falo da senhora para todo mundo. Eles acham que eu sou exagerada, mas eu sei, nenhuma professora daqui tem as mãos firmes da senhora e o coração do tamanho do nosso salão. Otávio também recebeu uma carta. Breve. Vô, hoje eu entendo tudo que você perdeu tentando manter uma imagem. E tudo que você ganhou quando deixou de fingir. Obrigada por ter escolhido ser livre. Ele não respondeu. Apenas guardou a carta em sua gaveta, junto ao antigo diário de Almerinda, agora, sua leitura de cabeceira. Durante a ausência de Clara, Tiago, o menino artista, organizou uma exposição com desenhos das crianças sobre como imaginam o futuro da vila. Muitos desenharam casas coloridas, hortas, bicicletas, o galpão transformado em escola de verdade. Mas um dos desenhos chamava a atenção: um muro quebrado e, no lugar, um jardim florido. Quando perguntaram o que significava, o menino respondeu: era o muro do patrão. Agora é o jardim de todo mundo. A sala aplaudiu. Com a volta de Clara prevista para o fim do semestre, a comunidade se organizava para recebê-la. Almerinda liderava os preparativos: nova pintura no galpão, exposição de cartas trocadas entre alunos e ela, músicas ensaiadas pelas crianças. Otávio, por sua vez, preparava uma surpresa. Havia mandado restaurar um antigo banco de madeira que ficava no fundo da fazenda, onde Clara costumava sentar quando criança. Mandou gravar uma pequena frase nele, que só seria revelada no momento certo.
Enquanto a vila se preparava, o tempo se aquietava. Mas era um silêncio diferente, não o de antes, pesado e temido. Agora era um silêncio de espera, de amadurecimento, de quem sabe que a colheita vem. Era fim de tarde quando o ônibus chegou à pracinha de paralelepípedo. Clara desceu com uma mala de rodinhas, o cabelo preso num coque apressado e um brilho diferente no rosto. O sol, baixo no horizonte, tingia os telhados com tons dourados e jogava sombra nas árvores frutíferas do caminho. Ela olhou ao redor, respirou fundo e sentiu o cheiro do chão de terra molhada. Era como se o tempo tivesse dado uma pausa só para esperá-la. Não havia faixa de boas-vindas, nem aplausos. Mas, ali, à sombra do antigo coreto da praça, estavam eles, Almerinda com os braços cruzados e um sorriso contido, Otávio com as mãos nos bolsos e os olhos levemente marejados, e Dona Teresa com um lenço bordado nas mãos e um bule de chá sob o braço, a desculpa perfeita para disfarçar a ansiedade. Achei que ninguém ia vir, Clara disse, rindo nervosa. A gente nunca deixou de estar aqui, menina, respondeu Almerinda, abrindo os braços. O abraço demorou mais que o previsto. Era mais que saudade. Era reencontro de raízes. Naquela mesma noite, na varanda da casa grande, fizeram um jantar simples. Arroz, feijão tropeiro, mandioca cozida, couve refogada e um bolo de milho recém-saído do forno. A conversa foi leve no começo. Histórias de Portugal, de sotaques engraçados, de comida temperada demais e pão sem graça. Mas, aos poucos, Clara foi contando as experiências que mudaram seu olhar. Comunidades rurais empoderadas, escolas feitas de container, mães analfabetas ensinando filhos pela primeira vez. Lá, vô, tem coisa bonita. Mas o que temos aqui é mais raro. Lá, eles já acreditam em mudança. Aqui, a gente ainda precisa ensinar que é possível. Otávio assentiu em silêncio. A fala da neta era firme, mas doce. Como Almerinda. Clara passou a semana seguinte visitando os alunos da escola, revisando planos de aula, acompanhando os avanços. A surpresa foi grande. Novas turmas haviam sido abertas, os jovens participavam com mais frequência e até a prefeitura, após resistências, começara a colaborar com materiais. Mas algo lhe chamou a atenção. Almerinda parecia mais cansada. Não era apenas o peso dos anos. Havia um cansaço de entrega, de quem carregou o barco sozinha por tempo demais. A senhora precisa descansar um pouco, Dona Alme. Não vai deixar a escola parar, mas pode deixar ela andar com outras pernas também. Descansar é coisa de quem terminou o serviço, menina. E aqui, a gente só trocou a enxada pelo giz. Mesmo assim, Clara passou a dividir as tarefas. Criou um pequeno grupo de ex-alunos para ajudá-la na organização das aulas. Abriu espaço para novos professores voluntários e criou uma oficina de contação de histórias para os idosos da vila. Era um jeito de manter viva a tradição oral, as lendas locais, os causos antigos. Nessa nova fase, Tiago, agora com 12 anos, começou a mostrar talento com palavras. Escrevia pequenos textos, crônicas e até versos. Um deles, intitulado Mulher que Planta Escola, foi lido durante uma apresentação comunitária. Ela não colhe maçãs, mas planta cadernos na terra. Cada palavra que ensina, vira raiz que não erra. Almerinda ouviu o poema com os olhos marejados. Não estava acostumada a ser personagem de histórias. Era quem geralmente as contava. Mas ali, no pequeno palco improvisado da escolinha, ela se viu refletida com uma dignidade que nem ela sabia que carregava. Enquanto a escola seguia em expansão, a vila também mudava. As mulheres, antes silenciosas nos cantos das reuniões, agora lideravam iniciativas, hortas comunitárias, grupos de costura, cursos de culinária para jovens. O comércio local começava a prosperar. Os adolescentes, antes desinteressados, agora falavam em cursar o magistério. Até os homens mais antigos, antes céticos, passaram a frequentar as reuniões, alguns ainda desconfiados, mas presentes. A escola do recomeço já não era só uma escola. Era o centro nervoso da transformação do povoado. Mas nenhuma mudança vem sem abalos. Com a popularidade crescente do projeto, uma fundação educacional da capital propôs transformá-lo em um centro integrado de educação popular, com filiais em outros municípios. A proposta incluía financiamento,
apoio logístico e formação profissional dos voluntários. Parecia promissor. Mas havia uma condição: mudança de gestão. A fundação exigia nomear uma nova coordenação com profissionais certificados. Almerinda não reagiu de imediato. Recebeu os documentos, leu com calma. Depois chamou Clara e Otávio para conversar. Estão oferecendo um trem bonito, mas com muita regra dentro. E as regras que vêm de longe nem sempre entendem o chão onde pisamos. A senhora tem razão, mas e se for a chance de levar o que fazemos aqui para outros lugares? Eu não sou contra crescer, Clara. Mas crescer sem raiz forte vira galho seco. A decisão final foi tomada em reunião comunitária. As vozes da vila foram ouvidas. E, mesmo com dúvidas e promessas sedutoras, decidiram manter o projeto independente. Não queriam perder o que tinham conquistado com tanto suor. Ao final da reunião, Otávio pediu a palavra. Levantou-se devagar, apoiado na bengala de madeira que agora usava por conta de uma antiga lesão que voltará a incomodar. Quando cheguei aqui, muitos me viram como ameaça. E com razão. Por muito tempo, fui. Mas aprendi que a autoridade não nasce com sobrenome, nasce com respeito. O que essa escola construiu não é só ensino. É uma nova maneira de conviver. E isso não se vende. O aplauso foi espontâneo. E o olhar de Almerinda, carregado de emoção, encontrou o dele. Já não havia raiva entre eles. Apenas compreensão mútua, uma espécie de amizade forjada no atrito, como ferro moldado no fogo. Na semana seguinte, Clara levou Almerinda até o banco restaurado no fundo da fazenda. Era uma tarde morna, de céu limpo. No encosto do banco, havia uma placa de metal com os dizeres: "Aqui senta quem sabe que ensinar é plantar onde ninguém quer cavar." Almerinda leu em silêncio. Depois, passou a mão sobre as palavras, como quem reconhece algo que sempre foi dela. Sentou-se, olhou o horizonte e disse: "Esse banco é bom. Firme. Dá para parar um pouco. Só um pouco." Clara sentou ao lado. "A senhora já cavou muito, dona Alme. Agora é hora de ver as flores. As flores vêm. Mesmo que a gente não veja todas, elas vêm." E naquela tarde, sob a sombra mansa das árvores, as duas ficaram em silêncio. Não por falta de assunto, mas porque ali, naquele momento, nenhuma palavra era necessária. O vento soprava leve, e parecia trazer com ele a certeza de que, quando se planta com verdade, tudo volta. Até o vento. O outono começava a pintar as folhas de amarelo e vermelho nas árvores ao redor da vila. O aroma da terra molhada após as chuvas da noite anterior invadia as ruas de pedra, e o som distante do riacho que cortava a propriedade trazia uma calma inquieta. O tempo passava, e a rotina da escola e da fazenda já não era a mesma. Todos percebiam as mudanças internas, sobretudo em Otávio, que parecia carregar agora mais que uma bengala, carregava uma esperança. No entanto, mudanças profundas também vinham carregadas de dúvidas e questionamentos que ameaçavam romper os delicados laços tecidos com tanta dificuldade. Uma manhã, enquanto almoçavam sob o alpendre da casa, Clara recebeu uma mensagem pelo celular. Uma notícia sobre um grupo de jovens da capital que queria conhecer a escola para replicar a metodologia em sua comunidade. Essa notícia era promissora, mas a repercussão causou um frisson entre os moradores. Muitos temiam perder a identidade local, outros viam uma oportunidade de divulgação e crescimento. Almerinda, no seu costumeiro tom calmo, convocou uma reunião extraordinária. Sentaram-se no salão da escola, as paredes já cobertas por desenhos e cartazes feitos pelas crianças e jovens. "Devemos abrir a escola para esses visitantes?" perguntou ela. Uma voz se levantou, tremendo: "E se eles quiserem mudar tudo? E se tirarem a autonomia da gente?" Outro respondeu, com menos medo: "Mas não podemos ficar de portas fechadas para o mundo." A discussão se estendeu por horas, repleta de argumentos, dúvidas, receios e propostas. Otávio, sentado discretamente na última fileira, parecia refletir profundamente. Sua mão, ainda trêmula, segurava a bengala. Finalmente, Almerinda propôs: "Vamos fazer um grupo de trabalho. Quem quiser pode participar. Vamos ouvir, aprender e decidir juntos."
E assim nasceu o Conselho da Escola, composto por moradores de todas as idades, que passou a reunir-se semanalmente para discutir as demandas, projetos e problemas. Aos poucos, o grupo trouxe à tona uma questão que ninguém tinha coragem de enfrentar: o passado da fazenda e as injustiças históricas que ainda ecoavam nas relações sociais locais. Clara, que agora estava mais confiante e madura, tomou a frente para mediar a conversa sobre o tema delicado. Explicou como o entendimento do passado era fundamental para construir um futuro justo. A fazenda onde hoje fica a escola foi palco de muitas histórias que ninguém quer contar. E a nossa escola não pode ser só um espaço de aprendizado, mas também de reparação. Naquele momento, Otávio ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. Ele sabia muito bem os segredos enterrados sob aquela terra fértil, e estava disposto a fazer sua parte para que os erros não se repetissem. Em uma tarde de quinta-feira, durante uma aula aberta ao público, uma das voluntárias leu um depoimento de uma antiga moradora que relatava o tratamento injusto dado aos trabalhadores e suas famílias décadas atrás. A leitura emocionou a todos e gerou uma forte reflexão coletiva. Mas o desafio maior ainda estava por vir. Durante uma feira comunitária para arrecadação de fundos, uma notícia caiu como um raio. Um grande empresário do ramo imobiliário havia comprado uma parcela significativa da fazenda, justamente uma área que ainda pertencia à família de Otávio, com planos de construir um condomínio de luxo. A revelação foi um choque para todos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A vila, antes pacífica, agora se via diante de uma ameaça real de transformação e perda do que tinham conquistado. Otávio, que até então estava mais centrado na reconstrução da escola e da fazenda, sentiu-se pessoalmente atingido. A decisão do antigo dono, sem consultá-lo, não passava de um golpe naquilo que ele considerava seu legado. Mas sua raiva foi contida por um sentimento maior: responsabilidade. Ele convocou uma reunião na antiga Casa Grande, agora transformada em espaço comunitário, e, diante de moradores preocupados, falou com voz firme: não vamos deixar a ganância apagar o que construímos. Esta terra é mais que chão e mato. É memória, é luta, é gente. A comunidade reagiu com uma mistura de medo e coragem. Muitos temiam que não tivessem forças para enfrentar o projeto imobiliário, mas o espírito coletivo começou a despertar. Clara propôs que todos usassem a escola como ponto de mobilização, com oficinas, palestras e debates sobre preservação ambiental e direitos comunitários. Almerinda sugeriu buscar apoio de universidades e ONGs que pudessem fornecer orientação jurídica e técnica. Otávio, apesar de suas limitações físicas, decidiu liderar pessoalmente uma campanha de diálogo com autoridades municipais e representantes do governo. A vila, então, passou a viver um novo ciclo, o da resistência. Em meio a esse turbilhão, Clara descobriu um talento inesperado para a liderança política. Participava de reuniões, fazia contatos, escrevia textos para jornais locais e preparava discursos que, surpreendentemente, emocionavam pela sinceridade e clareza. O cansaço, no entanto, começou a cobrar seu preço. Clara, que costumava ser incansável, passou a sentir dores no peito e noites mal dormidas. Numa dessas noites, ao olhar para o céu estrelado da varanda, ela confidenciou a Almerinda seu medo: tenho medo de não conseguir fazer tudo o que preciso. Almerinda, com a calma de quem já viveu muita coisa, respondeu: o medo é sinal de que você está viva, menina. Mas lembre-se, você não está sozinha. Essa conversa foi um ponto de virada. Clara entendeu que não precisava carregar o peso do mundo sozinha e que, para vencer os grandes desafios, a união seria a força maior. Enquanto isso, Otávio enfrentava sua própria batalha. A velha lesão na perna piorou, e a recuperação exigia repouso absoluto, algo difícil para um homem acostumado ao trabalho árduo e à liderança. Durante o tratamento, ele teve tempo para refletir sobre suas escolhas, seus preconceitos do passado e a nova realidade que o cercava. Reconheceu que a presença de Almerinda e Clara havia sido fundamental para que ele pudesse se reinventar e encontrar um propósito renovado. Em uma tarde ensolarada, após uma sessão de fisioterapia, Otávio caminhou lentamente até o banco no fundo da fazenda, onde encontrava paz e inspiração. Sentou-se e observou o horizonte com um sorriso sereno. Pensou em como a vida pode ser generosa, mesmo depois de tantas tempestades. A resistência da vila ganhou força, a escola cresceu em prestígio, e os laços entre as pessoas se fortaleceram. O medo inicial deu lugar à esperança,
e a certeza de que estavam construindo um futuro digno. Entre desafios, descobertas e alianças, aquela comunidade aprendia, a cada dia, que a verdadeira riqueza está na união, no respeito e no amor à terra e às histórias que ela guarda. As semanas seguintes foram marcadas por um misto de agitação e esperança. O frio ameno da manhã dava lugar a tardes ensolaradas, e a vila parecia respirar com um ritmo diferente, mais acelerado, mas ao mesmo tempo cheio de propósito. O conselho da escola havia ganhado força e o envolvimento da comunidade era crescente. Cada reunião trazia novas ideias e reforçava a sensação de pertencimento. Clara, agora figura central desse movimento, dividia seu tempo entre organizar as aulas, fazer visitas a outras vilas e preparar documentos para pleitear apoio junto a órgãos governamentais. Sua determinação era notória, mas também visível estava a carga emocional que carregava. Nas noites silenciosas, era comum vê-la sentada na varanda, olhando as estrelas, em busca de forças para o que ainda estava por vir. Um dos desafios mais imediatos surgiu quando a fundação que apoiava o projeto propôs uma alteração nos critérios de seleção dos alunos, passando a exigir comprovação de renda e residência fixa, o que ameaçava excluir várias famílias que viviam em condições mais precárias ou em situação de instabilidade, mas que eram justamente o público mais vulnerável. Almerinda não demorou a perceber o impacto dessa medida e convocou uma assembleia. A tensão era palpável, o murmúrio das vozes misturava frustração e indignação. Isso vai contra o espírito da escola, disse ela com firmeza. Se começarmos a colocar limites assim, vamos criar barreiras invisíveis, mas muito reais. Clara concordou e propôs uma solução audaciosa: criar um sistema de bolsas comunitárias, financiado por eventos, doações e trabalho voluntário, para garantir que ninguém fosse excluído. O grupo aceitou o desafio, mas logo se deparou com o primeiro obstáculo: a burocracia. Formulários, prazos, requisitos técnicos. Era uma luta constante contra papéis e normas que pareciam feitas para dificultar o acesso. Enquanto isso, no lado oposto da vila, o movimento contra o projeto imobiliário ganhava novos atores. Uma advogada recém-chegada, motivada por um passado de ativismo social, juntou-se à causa, trazendo consigo contatos importantes e conhecimento jurídico. Ela passou a orientar a comunidade sobre seus direitos e a organizar manifestações pacíficas. Em uma dessas reuniões, a advogada trouxe uma informação importante. Existia uma lei estadual de proteção ao patrimônio cultural e ambiental que poderia ser usada para impedir a construção do condomínio. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas também com dúvidas. Afinal, ninguém sabia ao certo como funcionava essa legislação e se realmente poderiam recorrer a ela. Clara, então, organizou uma série de encontros para estudar o tema, com apoio de estudantes de direito da universidade local. Foi um momento de aprendizado coletivo, onde jovens e idosos compartilhavam experiências e conhecimentos. Durante uma dessas reuniões, um dos jovens, Tiago, surpreendeu a todos ao apresentar um projeto audiovisual que contava a história da vila, sua cultura e a importância da escola para a comunidade. O vídeo emocionou tantos moradores que decidiram usá-lo como ferramenta de sensibilização para autoridades e possíveis parceiros. O projeto audiovisual ganhou repercussão nas redes sociais, o que atraiu o interesse de uma emissora regional, que resolveu fazer uma reportagem especial sobre a iniciativa da vila. Com a atenção da mídia, a pressão sobre o empresário aumentou. Em resposta, ele convidou Otávio para uma conversa franca, na esperança de buscar um acordo. Otávio sentiu o peso da responsabilidade naquele encontro. Sabia que sua decisão afetaria toda a comunidade, mas também entendia a complexidade do mundo dos negócios. Com calma, expôs as preocupações da vila e deixou claro que não abriria mão da integridade do espaço. O empresário, surpreso pela postura firme, concordou em suspender temporariamente o projeto, enquanto se buscava uma solução conjunta. Esse gesto, apesar de ser apenas um passo inicial, trouxe um respiro para todos. Era a prova de que o diálogo poderia abrir caminhos antes impensados. No entanto, o alívio foi passageiro. Durante uma visita à escola, Clara descobriu que o velho computador usado para arquivar documentos estava com defeito e que, sem acesso a ferramentas tecnológicas adequadas, a comunicação e organização da equipe ficariam comprometidas. A solução veio com a solidariedade da comunidade e parceiros externos, uma campanha de arrecadação para comprar equipamentos novos, que logo começaram a chegar. As primeiras impressões foram de alegria, mas logo Clara percebeu que os desafios não estavam apenas na tecnologia.
A sobrecarga de trabalho e as cobranças estavam começando a afetar a saúde emocional dos voluntários, que precisavam aprender a equilibrar dedicação e cuidado pessoal. Para ajudar nesse aspecto, Almerinda organizou encontros semanais para meditação e rodas de conversa, criando um espaço onde os sentimentos pudessem ser expressos livremente, sem julgamentos. Foi nesse contexto que Clara finalmente se permitiu mostrar sua vulnerabilidade a Otávio. Em uma noite calma, sentados na sala da casa grande, ela confessou o medo de fracassar e a dúvida sobre sua capacidade de liderar. Otávio ouviu atentamente, depois respondeu com a sabedoria que adquirira com o tempo: coragem não é ausência de medo, Clara. É decidir agir apesar dele. E você tem mais coragem do que imagina. Essa conversa fortaleceu o vínculo entre os dois, que passaram a trabalhar ainda mais próximos, compartilhando responsabilidades e trocando aprendizados. Enquanto isso, Tiago continuava a surpreender com seu talento. Além do vídeo, começou a escrever um pequeno jornal comunitário, com notícias, crônicas e entrevistas, que logo se tornou uma leitura esperada por todos. Em uma dessas edições, publicou um artigo intitulado A Força da Nossa História, que reafirmava a importância da escola e da vila na construção de um futuro mais justo. Os dias se sucediam com a rotina intensa de trabalho, encontros, lutas e celebrações. A vila parecia pulsar em um ritmo novo, onde cada conquista tinha um sabor especial, fruto do esforço coletivo e da determinação. Mesmo diante das dificuldades, a sensação era de que, apesar dos ventos contrários, as raízes estavam firmes, prontas para sustentar as árvores que ainda iriam crescer. E Clara sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que, apesar de incerta, estava recheada de possibilidades. Com a chegada das primeiras chuvas de primavera, a vila parecia renascer. O verde dos campos se intensificava, o perfume das flores se espalhava pelas ruas e as manhãs frescas traziam um ar de renovação. Era o momento certo para novas decisões e para enfrentar os desafios que ainda insistiam em testar a força da comunidade. A notícia da suspensão temporária do projeto imobiliário havia se espalhado, mas a incerteza permanecia. Muitos moradores continuavam apreensivos, pois sabiam que aquele momento poderia ser apenas uma trégua. A pressão do empresário e dos interesses econômicos não desapareceria facilmente. Enquanto isso, a escola crescia em número de alunos e projetos. A metodologia inclusiva e o cuidado com as raízes culturais tinham atraído a atenção de outras vilas e até de instituições educacionais da capital. Clara, sempre atenta, percebeu que era hora de dar um passo além. Propôs ao conselho da escola a criação de uma feira cultural anual, que celebrasse as tradições locais e apresentasse os talentos da comunidade. A ideia foi recebida com entusiasmo, mas também com o reconhecimento de que a organização demandaria muito esforço. Com a ajuda de Tiago, que já dominava a arte da comunicação, começaram a mobilizar voluntários, buscar patrocínios e planejar o evento. Almerinda sugeriu que a feira também incluísse uma exposição sobre a história da fazenda, com fotos, objetos e depoimentos antigos. Enquanto isso, Otávio intensificava suas reuniões com autoridades locais, buscando apoio para a causa da vila. Apesar do desgaste físico, sua presença inspirava confiança e respeito. Ele sabia que cada encontro, cada palavra dita, poderia fazer a diferença. Em uma dessas reuniões, uma surpresa: um representante do governo municipal manifestou interesse em apoiar o projeto de preservação, propondo inclusive uma parceria para a manutenção da escola e da área verde. A notícia foi celebrada, mas logo a comunidade entendeu que o apoio público vinha acompanhado de exigências e burocracias que exigiriam ainda mais organização e transparência. Clara assumiu a responsabilidade de criar um sistema de gestão participativa, onde todos pudessem acompanhar as finanças e decisões. Foi uma tarefa árdua, mas que fortaleceu o sentimento de pertencimento e confiança. Enquanto a feira se aproximava, surgiram os primeiros conflitos internos. Alguns moradores, cansados da luta constante, começaram a questionar se valia a pena continuar. O medo da mudança, o receio de perder o que tinham conquistado, se manifestava em conversas e reuniões. Foi nesse momento que Almerinda mostrou sua força, organizando rodas de diálogo onde cada pessoa podia expressar seus medos, dúvidas e esperanças. Essas conversas foram fundamentais para renovar o compromisso coletivo. Na véspera da feira, a vila estava em festa. As ruas foram decoradas com bandeirolas coloridas, as casas ganharam flores e os aromas da culinária local se misturavam ao ar fresco.
A feira começou com a apresentação dos jovens, que mostraram danças e músicas tradicionais, emocionando a todos. As exposições de fotos e relatos sobre a fazenda tocaram o coração dos visitantes. Durante o evento, Clara recebeu a visita inesperada do empresário, que veio acompanhado por sua equipe técnica. Ele pediu uma reunião com Otávio e os líderes comunitários, propondo um diálogo aberto para buscar soluções que beneficiassem todos. O encontro aconteceu na sala comunitária, onde a tensão era visível. Otávio, com sua voz calma e firme, ouviu atentamente as propostas, enquanto Clara e Almerinda observavam cada detalhe. O empresário sugeriu ceder parte da área para preservação e desenvolvimento da escola, em troca da aprovação para construir em outra parte da fazenda, que ele considerava menos sensível. Após horas de debate, ficou claro que havia espaço para um acordo, mas também para muitas negociações. Durante os dias seguintes, o conselho trabalhou incansavelmente para definir os termos e garantir que a comunidade tivesse voz e poder de decisão. Enquanto isso, Clara sentia o peso do cansaço, mas também a alegria de ver o fruto do trabalho coletivo. Sabia que cada vitória tinha seu custo, e que o sacrifício valia a pena. Numa tarde serena, após uma reunião, Otávio chamou Clara para uma conversa no banco da fazenda. Com um olhar suave, disse: "Você fez mais do que poderia imaginar, Clara. Essa vila tem um futuro porque teve você." Ela sorriu, emocionada, e respondeu: "Nós fizemos juntos. E ainda temos muito pela frente." Naquela conversa, ficou claro que a luta não terminava ali, mas que a união e o respeito mútuo seriam as chaves para enfrentar o que viesse. A feira cultural consolidou-se como um símbolo de resistência e esperança, atraindo cada vez mais visitantes e parceiros. A comunidade, fortalecida, aprendeu a transformar desafios em oportunidades, medo em coragem e diferenças em aprendizado. E assim, entre encontros, diálogos, festas e conquistas, a vila escrevia sua própria história, onde cada pessoa era protagonista e guardiã das raízes que o sustentavam. O sol nascia tímido sobre a vila, espalhando seus primeiros raios dourados pelas ruas de pedra e pelas copas das árvores que agora se vestiam com o verde vibrante da primavera plena. O aroma doce das flores misturava-se ao fresco do orvalho, enquanto um canto distante de pássaros marcava o início de um dia que prometia ser especial, o dia da inauguração oficial do centro cultural e educacional que a comunidade havia construído com tanto esforço e amor. Era impossível não sentir a energia pulsante que emanava do lugar. Crianças, jovens e idosos, todos vestidos com roupas coloridas, estavam reunidos na praça central, decorada com fitas, bandeirolas e painéis que contavam a saga daquela comunidade. O evento não seria apenas uma celebração, mas o testemunho vivo da transformação que aquela vila havia vivenciado. Otávio, que já não caminhava com a firmeza de antes, mas carregava a dignidade de um homem que havia superado suas próprias limitações, estava sentado próximo ao palco improvisado, acompanhado de Clara e Almerinda. Os olhos dele brilhavam com a mistura de orgulho e emoção. Clara, que tinha amadurecido muito desde os primeiros dias da luta, agora falava com a serenidade de quem compreende a importância do passado para construir o futuro. Sua voz ecoava pelo espaço, cada palavra carregada de significado e esperança. Hoje celebramos não só a inauguração de um espaço, mas a força de uma comunidade que se recusou a ser silenciada, que soube transformar preconceitos e desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado, que abraçou suas raízes e se lançou para o futuro com coragem e união. As palmas calorosas e os sorrisos que se espalhavam na multidão foram a resposta mais bonita àquela fala. Almerinda, que tinha sido o coração pulsante da organização, tomou a palavra em seguida. Esta escola, este centro cultural, são para todos nós. São para as histórias que contamos, para as memórias que preservamos e para os sonhos que ainda vamos realizar. Que possamos continuar juntos, respeitando nossa diversidade e valorizando nossa história. Naquele momento, uma das crianças mais pequenas, com um sorriso largo e um brilho nos olhos, se aproximou de Otávio e entregou-lhe um desenho, uma árvore com raízes profundas e galhos que tocavam o céu. Era um símbolo perfeito para tudo o que aquela comunidade havia vivido. Otávio segurou o desenho com cuidado, emocionado, e olhou para a vila ao seu redor. Aquele era o renascer de suas próprias raízes. Mais tarde, em uma roda de conversa que reuniu moradores, visitantes e autoridades, a advogada que havia chegado meses atrás falou sobre os passos futuros.
conseguimos garantir a preservação da área cultural e ambiental da vila. A parceria com o governo municipal está formalizada, e haverá investimentos para a manutenção do centro e para ampliar os projetos educacionais. Mas o maior patrimônio é a vontade e a capacidade de vocês de se unirem. Os aplausos foram unânimes, e o sentimento coletivo era de vitória, não apenas contra uma ameaça externa, mas contra o medo, o preconceito e a desunião. Em meio a esse cenário, Clara encontrou um momento de silêncio para conversar com Almerinda. Foi uma longa caminhada, disse Clara, com um sorriso cansado, porém feliz. E ainda vai ser, respondeu Almerinda. Mas agora, sabemos que podemos contar umas com as outras, e que o futuro é nosso. Otávio, que escutava de perto, sentiu uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Ele pensou na jovem empregada negra que, anos atrás, fora injustamente demitida. Pensou no que aquela mulher representava para ele, a força da mudança que ele mesmo resistira a aceitar, mas que hoje celebrava. A verdade que veio à tona no dia seguinte da demissão não foi apenas uma revelação de um erro pessoal, mas a abertura de um caminho para a reconciliação, a justiça e a esperança. A vila, que antes parecia fadada a desaparecer entre interesses alheios, agora era um exemplo vivo de resistência e transformação. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de rosa e laranja, a festa continuava com músicas, danças e histórias compartilhadas. A comunidade havia encontrado seu ritmo, seu sentido, seu lugar no mundo. Clara, Almerinda e Otávio sabiam que desafios ainda existiriam, mas o que importava era que agora enfrentariam tudo juntos, com a certeza de que a união e o amor às suas raízes seriam o alicerce para um futuro brilhante. O vento suave trouxe o som das risadas e dos cantos que ecoavam noite adentro, embalando sonhos que cresceriam, assim como as árvores que agora tinham raízes profundas, firmes e inabaláveis. Fim. Se você chegou até o final, comente alvo, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.